E agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 9 até o verso 21. Romanos, capítulo 12, do 9 ao 21. Está na tela para aqueles que precisarem acompanhar. Eu vou fazer a leitura, os irmãos me acompanham. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez em oração, nos dirigimos ao Senhor para pedir que Teu Espírito venha sobre nós. Diante da Tua palavra aberta, diante da autoridade que vem dela, nós clamamos que o Teu Espírito ilumine os nossos corações, para que sejamos corrigidos, exortados, encorajados, para que sejamos moldados ao caráter do Senhor. E que saiamos daqui capacitados para viver este amor que acabamos de ler. Nos abençoa toda distração contrária, todas as vozes que querem falar, tentando silenciar a voz da Tua palavra, a voz do Teu Espírito, hoje, agora, sejam silenciadas no nome de Jesus. Que só ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Queridos, na semana passada, na verdade, ao longo do mês de janeiro, nós estamos com todos os pastores participando, e nós estamos juntos, compartilhando o tema do amor. Por quê? Porque a nossa denominação, ela tem destacado um tema muito importante, que é o verdadeiro amor. Está aqui atrás, né, a imagem, o verdadeiro amor, e a divisa, ela encontra-se em João 13, se eu não me engano é 34, né? Ou 35. 35, em que diz que Jesus, ele dá um novo mandamento, e manda a gente amar como Ele amou, para que todos saibam, está ali na tela, para que todos saibam que nós somos discípulos do Senhor. Olha lá, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35, um novo mandamento vos dou. E nós já ouvimos algumas coisas acerca do amor que nos ajudaram e nos ajudam como igreja a colocarmos em prática esse amor. Eu queria fazer um destaque especial ao sermão que eu trouxe na parte da noite, porque foi um sermão de certa forma ampliado, em que a gente fez um trabalho vamos dizer assim, de uma explanação mais completa, uma visão geral acerca do mandamento do amor. E ali nós podemos ver como o amor, ele se revela para nós e nos torna capazes também de vivermos esse amor.
E como eu disse na semana passada, hoje eu traria um aprofundamento acerca daquilo que conversamos de forma mais geral. Hoje nós vamos ter alguns exemplos de como, na prática, nós podemos, como igreja, colocar esse amor no dia a dia, viver e exercer esse amor. Naquele culto da noite, nós tivemos a oportunidade, quem quiser acompanhar esse sermão, todos os sermões da igreja, e graças a Deus nós somos abençoados por grandes pregadores, todos os sermões da igreja estão no canal do YouTube da igreja, e os irmãos podem procurar lá. Mas naquele momento ali a gente teve alguns exemplos ali, pequenos exemplos, algumas amostras, e vimos que o ser humano é capaz de amar, mas não é bem assim como a gente pensava, não é bem assim, ou tão como a gente escutava. A gente viu que a palavra amor perde significado, ganha significado, muda o significado ao longo das gerações, quando na verdade o amor não muda, e o amor jamais acaba, como nós vimos. E nós, quando entendemos a profundidade do amor, nós podemos pensar, isso é impossível para nós vivermos, porque isso é algo divino. Mas nós também vimos que nós recebemos a fagulha divina, no sentido de que nós fomos transformados em novas criaturas, e o Espírito Santo habita em nós e nos molda e capacita para vivermos o amor. Portanto, é possível. E vale frisar, que eu falei semana passada, porque a gente, debaixo dessa percepção, é que nós vamos conversar sobre o texto de hoje. Vale frisar que o cristão, somente o cristão pode viver plenamente o amor, porque o amor é de Deus. E já vimos isso em 1 João, o pastor Felipe trouxe para nós também sobre isso. Mas o não crente, ele emula um amor fajuto, uma imitação barata do amor. Por quê? Porque ele é ser humano, porque ele é dotado de capacidades que Deus colocou sobre ele, porque ele é dotado da imagem e semelhança de Deus, que foi prejudicada, manchada, corrompida pelo pecado, mas não totalmente removida. Então a gente vê amigos nossos, colegas, familiares que não são cristãos, amando pela metade, amando de forma até carnal. Mas o amor perfeito, o amor completo, o amor pleno, ele vem daquele que passou por essa experiência de amor, que foi demonstrada em Jesus Cristo na cruz, aquele que é crente de verdade. E é para vocês, é para nós, que é a ordem do amor, em primeiro lugar. E ao mesmo tempo, podemos ter a certeza de que nós somos capazes, porque fomos tornados capazes de amar. E aqui Paulo, quando escreve esse capítulo, primeiro ele escreveu toda uma gama de conteúdo teológico, porque a carta de Paulo aos Romanos, quem quiser se aprofundar mais, nos acompanhe no Encontrão Jovem, no Encontrão DNA, que estamos indo lá para o capítulo 13, e chegaremos também novamente ao capítulo 12, mas hoje eu já antecipei e trouxe, porque é o assunto que estamos discutindo. E Paulo então, ele escreve, e geralmente nas suas cartas, ele faz isso, ele dá uma base doutrinária, teológica, na metade da carta, qualquer carta, né, no geral, ele faz isso, e a de Romanos mais especificamente, com esse destaque especial, porque ela é mais aprofundada nos conceitos, e quando chega na metade para o final, ele coloca a prática, porque a vida do crente, ela não é baseada só em teoria, ela é baseada na prática, só que a prática não pode ser exercida, ou seja, a ética, o comportamento não pode ser exercido sem uma fundamentação. Então Paulo fundamenta e depois termina dizendo, agora faz assim, faz assado, continua, agora coloca em prática. A vida do crente é assim, e a gente vive com essa dinâmica no meio da igreja, irmãos que gostam muito da doutrina, da teologia, mas não colocam nada em prática, e irmãos que não gostam de nada, não gostam de estudar, e querem sair fazendo por aí, sem base, sem um aprofundamento, aí acabam se comportando igual o pessoal lá de fora. Nenhum nem outro está errado, a gente tem que ser ortodoxo, ou seja, fiéis à doutrina, e também a gente tem que ser ortoprático, ou ter a ortopraxia, ou seja, termos também coerência na prática. Então, quando a gente vê esse contexto em que Paulo escreve essa carta, e ele apresenta as suas orientações acerca do amor, é preciso perceber algumas tensões. É preciso entender, primeiro, que ele escreve a carta, mas ele não fundou esta igreja, ele tem um alvo, um objetivo ali de ir para Roma, para depois ir para a Espanha, e que a igreja de Roma fosse uma base missionária, para que ele pudesse fazer missões na Espanha.
E quem quiser saber um pouco mais de detalhes sobre isso, como eu já falei, procure-nos nos encontrões e acompanhe-nos. Mas aqui, Paulo, ele, com esta visão em mente, e também tendo em mente as lutas das suas viagens missionárias, as experiências que ele já tinha passado, a primeira prisão que ele tinha sofrido, também as perseguições, as violências que ele sofreu, com tudo isso em vista, e com tudo isso em mente, ele dá algumas orientações, que a gente pode estudar esses textos, inclusive quem quiser acompanhar também, esse texto está no boletim, de forma resumida, esse sermão, para o irmão acompanhar na sua segunda página aí. E a gente pode dividir esse texto em 3 pontos, como outras divisões podem ser feitas, mas hoje eu optei por 3 pontos e dividir de forma mais temática, né? E a gente pode dividir, por exemplo, o amor sincero para com Deus é uma divisão, conforme está na tela. Paulo mostra que devemos ter um amor sincero que é direcionado a Deus. Paulo também mostra que devemos ter um amor sincero direcionado para com os irmãos da igreja em Cristo, e também um amor sincero para com os inimigos. O título do sermão não poderia ser outro, senão amor sincero. Em versões mais antigas, você pode ter aí amor não fingido, ou amor genuíno, ou coisa do tipo, mas a ideia é essa, um amor verdadeiro. E aqui nesse primeiro ponto, eu vou destacar os versículos 9, 11 e 12 para a gente conversar aqui, e identificar algumas atitudes que precisamos ter na nossa vida, colocar em prática para que de fato saibamos e entendamos, e que todos também saibam que estamos amando ao Senhor com amor sincero. Paulo ele vai desenvolver então esse tema desse amor sincero para com Deus, levando em consideração a cultura greco-romana, a cultura da época dele, em que eles eram muito tolerantes para com o mal e o pecado. E a gente ouve, como eu falei na semana passada, o amor é o quê, né? Aí eu fui fazendo algumas perguntas equivocadas até para a gente poder refletir quantas pessoas entendem errado o amor, né? E uma delas foi que o amor é tolerância, o amor é inclusão. Depende, né, irmãos? O amor ele vai ser tolerância no sentido de compreender o seu irmão, mas ele tem que ser intolerante quando se trata do pecado. O amor ele é incluir ou excluir, também depende. Ele vai incluir aquele irmão que está em comunhão, mas Paulo orienta isso nas suas cartas. Ele vai excluir como método de disciplina até última, chamada disciplina cirúrgica. Eventualmente aquele amigo, conhecido, colega, que não é um irmão, é um infiltrado na igreja. Então a gente precisa entender que o amor, e eu destaquei na semana passada, que o amor, um dos aspectos do amor é o que o autor de Hebreus fala, em que Deus ama o filho dele, aquele que ele corrige. Então, a correção, a repreensão isso faz parte do ato do amor completo. Então, um crente que ama só com a gentileza, ele está indo bem, mas está faltando a correção, a repreensão. O crente que só repreende e não pratica a gentileza, também está equivocado, porque ele está amando como uma parte do amor. Mas a gente tem a tendência de achar fácil e dizer que entender com muita facilidade que o amor é gentileza. E é mesmo. Mas de gentileza em gentileza a gente permite o mal entrar, eventualmente também. Não é só uma faceta, não é só uma característica. O amor é um composto de várias características. Não à toa Paulo escreve aqui, pelo menos aqui de 9 a 21, alguns versículos, 11, 12 versículos acerca do amor. E devemos colocar todas essas classificações e categorias aqui em prática. Quando a gente só faz uma coisa porque a nossa personalidade já favorece para isso, que melhoria houve? Se você já é uma pessoa mais calma, mais tranquila, eventualmente você vai ser gentil. Se você é uma pessoa mais enérgica, talvez você seja uma pessoa que vai procurar corrigir as coisas. Mas é muito fácil fazer aquilo que a sua natureza já aponta. O difícil é viver e colocar em prática aquilo que a sua natureza diz para não fazer. Se você é muito gentil, tem que buscar aquilo que a tua natureza não quer fazer, que é eventualmente confrontar e corrigir, porque isso é ato de amor. Se você é muito enérgico, continue corrigindo, porque isso é ato de amor, mas
com gentileza, com paz, com amabilidade, porque é preciso viver todos os aspectos do comportamento do amor, da ética do amor. E aqui Paulo, então, no verso 9, ele já dá a primeira orientação. O amor deve ser sincero, o amor deve ser não fingido, o amor deve ser real. A gente sabe que a palavra aqui do português usada para traduzir o grego, a palavra sincero, ela quer dizer sem cera, né? Ou seja, sem maquiagem, sem fingimento, sem disfarces, porque era usada na questão do vaso que era fabricado e era vendido, e quando tinha um trincado ali, precisava colocar cera para cobrir aquele trincado e ser vendido como novo. Então o amor não deve ser quebrado, uma coisa quebrada e disfarçada de nova. O amor deve ser realmente, verdadeiramente real, sem disfarces, sem aparências, conforme falamos semana passada. Então Paulo, ele dá algumas orientações, mas diante dessas tolerâncias para o mal que a sociedade romana e grega vivia, eles tinham noções de deuses pagãos, deuses que eram diferentes do Deus da Bíblia, diferente do Deus que nós adoramos e servimos, os cristãos e os cristãos da época também. Eles tinham os deuses gregos como modelo e os equivalentes também romanos, deuses do Olimpo, que a gente diz, que são romantizados por aí em filmes e outras coisas. Esses deuses, eles são apresentados com comportamentos humanizados, com comportamentos falhos e pecaminosos. Então eles tinham noções de que de repente Deus não é bem assim, Deus também é mais ou menos, e a gente vai tolerando a promiscuidade, o pecado, a injustiça, porque esses deuses faziam algumas coisas desse tipo. Claro, quando eu falo, os deuses faziam nos seus mitos, nos seus contos, nas suas fantasias, e isso ecoava pela sociedade e de alguma forma ajustava a moral e a ética daquela sociedade a uma moral tolerante para o mal, para o pecado, para os desvios. E aí então Paulo vai dizer, seja sincero, não esconda. E ele dá a primeira orientação, queria destacar aqui, no verso 12, no verso 9, a parte final. Odeiem o que é mal. Ele dá uma ordem. Como pode o amor odiar? Porque o amor não odeia. Aí Paulo chega aqui e fala, odeiem o que é mal. Se o amor, ele é uma expressão plena, máxima do próprio Deus, a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio e questões de contenda e brigas. Deus odeia porque é pecado. A Bíblia diz que Deus tem nojo do pecado, até mesmo dos servos dele, quando estão ali ocultando o pecado e adorando. Ele tem nojo. E aqui Paulo diz, então, odeiem o que Deus odeia. Nós somos orientados a odiar aquilo que de fato é odiável, e isso é ato de amor. Odiar o mal significa que todo o mal que vier sobre a sua vida, a vida de alguém, etc., você vai lutar contra, para que esse mal não aconteça. Então devemos odiar o mal. É a primeira orientação. E imediatamente ele aperfeiçoa essa frase. Ele diz assim, apeguem-se ao que é bom. Rejeitem o mal. Não apenas rejeitem de virar as costas, mas começa primeiro rejeitando, mas lutem contra o mal. Odiar é isso. Odiar é uma ação, é um comportamento ativo. O mal é seu inimigo, lute contra esse mal, odeie o verdadeiro inimigo, porque Jesus nos ensinou, e nós vamos falar já já, que devemos amar inimigos, porque o semelhante como seu inimigo, ele não é seu inimigo verdadeiro. Não é à toa que Paulo em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, o seu inimigo não é o seu colega, o seu irmão, até mesmo o seu semelhante que não é crente. O seu inimigo é o mal. Portanto, lute contra ele, odeie o mal, e o mal ele é expresso no pecado, o pecado que nós como cristãos fomos libertos, nós como cristãos já vencemos, porém, de três aspectos do pecado que atuava, esses aspectos que atuavam na nossa natureza, dois nós já nos livramos imediatamente.
Mas o terceiro só no dia que Jesus voltar. Nós já fomos libertos da culpa do pecado, porque Jesus Cristo assumiu a culpa sobre nós no Calvário. Nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado era o nosso Senhor, nós éramos escravos do pecado, mas não somos mais, porque somos escravos agora de Cristo. Ele agora é o nosso Senhor, mas ainda seremos. Já somos libertos pela fé, mas ainda seremos no dia que Jesus descer e surgir no céu entre as nuvens, quando todo olho vir e todo mundo lhe glorificar ao Senhor. Ele, quando vier, nós teremos o nosso corpo transformado e seremos libertos, então, da presença do pecado. Então, odiar o mal é odiar o mal que ainda habita na nossa carne e na nossa natureza, é odiar o mal que habita na pessoa que te causa mal, é odiar o mal no sentido também de toda a injustiça que nós vemos pelas ruas, lutar contra isso. Isso é ato de amor. Lute contra o mal que te faz pecar, vença o pecado. Governe a si mesmo, porque o Espírito Santo governa você. Ajude o teu coleguinha, o teu irmão, até mesmo o teu amigo que não é crente, a vencer o mal também. Proclamando o Evangelho, dando para ele as ferramentas espirituais para vencer o pecado, vencer o mal, lutar contra o mal imediatamente. Como que se luta contra o mal? Se apegando-se ao que é bom. Nós devemos nos apegar ao bem, ao que é bom. E o que é bom? O que é bom? O Senhor é bom. O que é o bem é o objetivo principal de Deus para a nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, todas as coisas, Paulo falou aqui já atrás na sua carta de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo há um bem aleatório que vai dar tudo certo. Não, esse bem, o bem moral da Escritura é um bem único, a glória de Deus e a transformação do meu e do teu caráter para que você seja como Jesus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o seguinte, aquele sofrimento que é ruim, aquela situação da vida que todo mundo tem aflição, aquilo ali também coopera para que você seja como Jesus. E isso é o que Paulo está falando aqui. Apegue-se ao que é bom, apegue-se ao que é louvável e elogiável. E o que de fato é bom, o que de fato é louvável, o que de fato é elogiável? Aquilo que aponta para a glória de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai te aperfeiçoar e te transformar e te colocar mais parecido como Jesus. É isso que Paulo fala. Então tem gente que, eu vou me apegar ao bem, e vai ficar ali lendo poesias, tendo comportamentos sentimentalistas. Não é isso. Você pode até ser sentimental, mas não é isso. Eu não sou, é meu jeito de ser. Não sou, mas você pode ser, o problema não é esse. Tem gente que acha que é isso. Não, isso é falsidade, isso é aparência. Apegar-se ao bem é não ser uma pessoa que vive das aparências. Você pode ser gentil porque a sua natureza é essa, o outro pode ser mais calmo, o outro pode ser mais enérgico, etc. Mas no final das contas, todos apontam para a mesma direção. Eles se apegam ao bem, que é a palavra de Deus, as verdades eternas, o caráter dele que está sendo moldado e transformado, a atuação do Espírito Santo no seu interior. Todos estão se santificando e se aproximando da perfeição em Jesus Cristo. É isso que é colocar o amor em prática. Quem não começa por aí, já vai dar tudo errado. E aí Paulo continua no verso 11, a gente vai dar um salto agora, dizendo assim: nunca lhes falte o zelo. Como eu falei, esse ponto que nós estamos vendo é o amor sincero para com Deus. Lutar contra o mal é amar a Deus. Se apegar ao bem, se apegar àquilo que Ele propõe para nós como bem, é amar a Deus. E ter zelo também. Ele está dizendo assim: não seja preguiçoso, não seja vagaroso, não seja lento. A gente que trabalha com jovem, o jovem, você tem várias, no ser humano de maneira geral, mas a minha experiência com o jovem, a gente vê muito jovem vagaroso, como você também vê muito jovem útil, que está ali trabalhando, servindo, colaborando. Aqui Paulo deixa claro: não falte na vida de vocês o zelo. Esse zelo aí é isso, não seja preguiçoso. Às vezes você está servindo ao Senhor na casa dele com preguiça. Às vezes você está se dedicando, diz que está se dedicando ao Senhor, mas com lentidão. E quando você está fazendo qualquer outra coisa que deveria ser submetida ao Senhor também na sua vida, mas qualquer outra coisa, você faz animado, você faz rápido, você faz tudo. A sua personalidade é diferente. Tem gente que vibra quando vai para um estádio de futebol,
né? E comemora ali a vitória do seu time, e eu não tenho problema nenhum com isso. Vocês sabem que eu frequento eventualmente algumas vezes estádio de futebol, não tem problema nenhum com isso. Sou flamenguista, sofri o ano de 2023 terrivelmente, espero que não aconteça esse ano, não seja assim, mas o fato é que a gente vibra, a gente comemora a Copa do Mundo, não sei o quê, que legal, Olimpíada, esse ano vai ter Olimpíada, a gente torce, medalha de ouro, mas a gente não consegue celebrar com essa mesma euforia até quando a gente lembra da maior vitória, a maior medalha que a gente já recebeu, que é a salvação. E aí eu me pergunto, e eu trago essa pergunta para os irmãos: como que nós nos comportamos de verdade? Como é a realidade da nossa personalidade? Nós somos enérgicos, eufóricos e por isso comemoramos, ou nós somos mais calmos? Porque tem gente que se esconde nisso. Não, é que eu sou calmo. Mas numa Copa do Mundo não é calmo, num jogo de futebol não é calmo, está lá gritando. Eu não estou pedindo para ninguém agora começar a gritar aqui na igreja, não estou falando isso, estou falando para a gente ser coerente. Se você é mais animado, seja animado por aquilo que é bom, e nesse sentido, comemore a salvação, vibre pela salvação. Se você comemora a vitória do seu time, do que for, mais comedido, você imagina, fez o gol e você, gol, legal. Então você também, né, pode comemorar a sua vitória na cruz dessa forma, porque é coerente. Pô, obrigado Jesus, amém e tal. Entendeu? A gente precisa ser coerente. Pô, a gente não pode viver de aparência. E se você é calmo e começa a pular por aqui, você também está vivendo de aparência, porque tem vários tipos de prática religiosa, né? Você tem aquela religião que gosta de, se não pular, se não gritar, se não tiver o fogo de Deus, né? Tem gente que fala isso, tem nada a ver, você tem que ser coerente. Você tem que ser coerente conforme a sua natureza, sua personalidade. E quando a gente fala aqui de não faltar o zelo, é você se comportar na casa do Senhor, no trabalho do Senhor, na obra dele, seja aqui neste templo, ou até lá fora, onde o Senhor lhe confiar uma missão. Não lhe falte a dedicação, o entusiasmo, o ânimo, a coragem, a alegria. Porque motivação, a gente não precisa ficar aqui botando um motivador. Se anima aí que vai dar. A Bíblia já nos motiva. Abra Salmos. Salmos nos instrui a proclamar os feitos do Senhor e nos lembra desses feitos. Não é à toa que a Bíblia fala para a gente cantar, para a gente lembrar, né? Mas a gente tem que ser então coerente, que você e eu trabalhemos na casa do Senhor, e isso como obra, gesto de amor, prova de amor a Deus, com euforia, com alegria e com zelo. E ele avança no verso 12, no final do 11, melhor dizendo, no final do 11 e também caminhando para o 12, ele avança assim: sejam fervorosos no Espírito. Não falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Ou seja, um espírito, em outras palavras, em ebulição. É como você vê uma água que ferve e está ali em ebulição, é aquele estado líquido da água passando para o estado gasoso, e aquilo fervendo, que a gente esteja assim dentro da igreja, que a gente esteja assim na missão que Ele nos confiou. A gente não pode chegar assim: que alegria estar na tua casa, Senhor, no automático. Gente, a gente já passou períodos do piloto automático dentro da igreja, e o Senhor nos avisou e nos alertou e falou assim: eu vou fechar a igreja para vocês sentirem falta. E não fechou? Fechou a igreja em 2020. A gente ficou um tempo com a igreja fechada. Eu lembro até hoje da tristeza que foi a igreja fechada, o vazio que foi. E eu lembro até hoje do dia que porque eu fiquei umas semanas, não lembro quanto, também afastado, fazendo tudo remotamente. E quando eu pisei, porque eu acho que eu ia pregar, não lembro bem o que era, e quando eu pisei, mas eu lembro a sensação, o que eu passei, o que eu senti diante de Deus. Quando eu pisei neste templo, a equipe de louvor louvando ao Senhor, tudo vazio. Mas quando eu ouvi os louvores, a canção, eu não aguentei, comecei a chorar. Porque, queridos, a gente só valoriza quando perde. A gente só dá valor às coisas quando a gente não tem mais. E tem hora que Deus faz isso, faz a gente perder para a gente valorizar. Mas Paulo está avisando aqui: não, viva com entusiasmo, trabalhe na casa do Senhor com entusiasmo, com zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Isso é amar a Deus. Amar a Deus não é chegar: estou aqui de novo, ai caramba, que isso? Estou aqui de novo com alegria. E eu falo que a gente é assim, eu sou assim também. Tem hora que eu estou, ai meu Deus, mais uma vez. Tem um pouco que eu estou, que legal. Não, gente, é uma ordem. Não permita que o seu sentimento molde você. Não permita que o seu sentimento enganoso do coração conduza as suas ações. Governe o sentimento.
E diga: eu vou celebrar, eu vou ser fervoroso, que é Paulo, a tua palavra, Senhor, mandou ser. Eu vou ser zeloso e eu vou servir ao Senhor. Talvez eu não tenha hoje um ânimo muito grande, porque eu estou passando por luta, mas eu tenho, acima de qualquer circunstância, a alegria, que a nossa força é a alegria do Senhor. Eu tenho a certeza da salvação, eu tenho a esperança de que o Senhor virá. E isso é suficiente para me motivar. Portanto, juventude, estamos voltando aí. Acorda, jovem, acorda, adolescente. Vamos celebrar, vamos glorificar a Deus, vamos ter entusiasmo, porque isso é evidência de amar a Deus. E ele continua no verso 12 dizendo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ele dá 3 mandamentos aqui, 3 ordens. O primeiro é que se você ama a Deus, então você vai se gloriar como uma forma de sustentação para a sua vida nas promessas dele. Alegre-se na esperança. O que é esperança? Não lembro agora o ano, foi 2019, se eu não me engano. Nós tivemos uma conferência jovem e ali a gente trabalhou, estávamos seguindo uma trilogia da fé, esperança e o amor. A gente trabalhou sobre esperança. Esperança não é o que você quer, esperança não é o que você acha que vai acontecer. Quem lembra daquela personagem Raquel do Velho Testamento? E ela ficava: dá-me filhos, se não morro, dá-me filhos, se não morro. Não é isso? Ela não falava isso? Aí Deus deu filho e ela morreu. A esperança dela dizia, a expectativa dela dizia que se ela não tivesse filhos, ela morreria. Aí ela recebeu o filho e morreu. A gente tem que aprender a ter esperança naquilo que de fato é real. E a gente estudou sobre isso, e a gente discutiu sobre isso. E aqui Paulo nos lembra: a esperança é uma certeza. Esperança do que? A esperança da redenção, da completude, que Jesus já disse, está consumado. Na história ainda vai se completar quando Jesus voltar. É o já aconteceu na cruz e o ainda não, porque virá ainda o dia. Então essa esperança é uma certeza. É uma certeza. Alegre-se na esperança. Quando der tudo errado, meu irmão, quanta notícia triste a gente vê. Uma situação que eu não vou mencionar aqui, também lembrei aqui, mas quanta coisa terrível a gente passa. Quantos irmãos estão passando perdas terríveis? Mas ninguém pode roubar a esperança no Senhor Jesus que habita em você. Ninguém pode te separar do amor de Deus que Paulo falou em Romanos 8. Alegre-se na esperança. Quero trazer à memória, diz a Escritura, aquilo que me dá esperança. A sua mente vai te trair, o seu coração e seu sentimento que é enganoso vai querer te pregar uma peça para você não se alegrar. O que é que você vai fazer? Vai dizer como o salmista no Salmo 43, 41 ou 44: porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você não vai aceitar o sentimento, a carnalidade que está tentando tomar conta de você. Você vai dizer para você mesmo assim: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Alegre-se na esperança. Sejam, aí o segundo mandamento aqui desse versículo: sejam pacientes na tribulação. Aquela igreja estava passando perseguição, o contexto era esse, e aumentaria ainda mais a perseguição. E nós passamos, a gente pensa que eu estou no Brasil, é tudo tranquilo. Não, meu irmão, eu acho até meio perigoso, porque tem uma aparência de tranquilidade, mas por trás sons estão se infiltrando e tentando nos destruir de dentro para fora. Há perseguição, e ela está dentro do ambiente do templo, e nós precisamos combater, não só de fora, mas também de dentro, no sentido porque eles se infiltram, as mentiras misturadas com a palavra de Deus, e nós precisamos saber identificar a verdade, rejeitar a mentira. Então, nesse sentido, a gente passa por tribulação, não só da perseguição, mas também da vida, falecimentos na família, prejuízos financeiros, portas fechadas quando precisávamos que elas estivessem abertas. Alegre-se na esperança e seja paciente, perseverante na tribulação, e persevere também, último mandamento, na oração, porque a oração, ela nos alimenta e move, de alguma forma, é o meio pelo qual Deus usa para nos conceder bênçãos e milagres também. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, a oração ali é uma das formas em que Deus usa para nos abençoar e nos responder e transformar situações difíceis em vitórias espirituais. Persevere em oração. Perseverar em oração não é apenas
se reunir de acordo com a agenda certinho, né, em casa, na igreja, marcar o horário na agenda e fazer. Perseverar em oração é o que ele fala também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, se eu não me engano, ou 17. Ele fala assim, orem sem cessar. Orai sem cessar. O que é isso? É nunca deixar de orar. Claro que você, eventualmente, né, você tem que fazer suas coisas. Quem cozinha tem que fazer comida, quem trabalha em alguma outra área tem que exercer o seu trabalho. Mas o que é orar sem cessar? É ter uma atitude de oração, é nunca se desconectar, é você estar aqui resolvendo alguma coisa, mas você está falando com Deus, e Deus, você sabe que você está diante de Deus. É uma atitude de oração, é muito mais do que ser uma pessoa adestrada, e deve ser também organizada com horários de oração. Cumpra os horários de oração, mas na hora que você terminar os seus horários de oração, esteja com uma vida, uma atitude de oração, até porque a nossa luta é espiritual, não é carnal. É isso que Paulo está falando, e isso é também um gesto de amor a Deus. Persevere na oração. E sabe o que isso vai produzir na minha e na sua vida? Vitória, alegria, bênção sem medida, sustentação. Aí você pode dizer, as circunstâncias da vida não podem me afetar. Aí a gente pode lembrar que Paulo fala em 2 Coríntios, quando diz que nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados, em tudo atribulados, mas não desamparados e tudo mais. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele tinha uma vida em que as coisas aconteciam de ruim à sua volta, e por ele amar a Deus e colocar em prática esse amor a Deus, ele recebia de volta também sustentação da parte de Deus. Segundo ponto, Paulo, a gente destaca aqui que Paulo também vai falar que o amor sincero que a gente deve viver tem que ser vivido com os irmãos, que é o tema do que a gente viu aqui da denominação que nós estamos explorando no mês de janeiro. Um amor sincero para com irmãos, que é um amor que será também melhor explicado pelo pastor Felipe à noite, que é um amor missionário, um amor que alcança pessoas. Aquilo que vivemos entre nós aponta para Cristo e de alguma forma proclama Cristo, porque nós, como igreja, somos a parte visível de Cristo, somos o corpo de Cristo que é visível em nós. Então, Paulo, voltando ao verso 9, que eu não falei aqui essa parte, ele diz assim, o amor deve ser sincero, e aí ele avança no verso 10 dizendo assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ele está dizendo assim, ele usa essa expressão fraternal. Fraternal é uma expressão para dizer assim, vocês são da mesma família, vocês têm que viver um amor de quem é da mesma família, de quem eventualmente pode se desentender por algum motivo, mas não tem jeito, é da mesma família, vai se resolver e vai seguir a vida. Vivam com esse amor, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, o amor entre irmãos, que é o amor que Jesus falou nessa divisa da denominação, em João 11, 13, aí no caso aqui é 35, mas de 34 a 35, quando ele vai falar, um novo mandamento vos dou, é uma evolução do mandamento da lei que ele resumiu, amar a Deus e amar ao próximo. Aí depois ele fala de amar o inimigo, chega nessa parte, de João 13, 34, 35, ele apresenta para os irmãos ali, que são os discípulos, os iniciadores da igreja do Senhor, ele diz assim, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E Paulo entendeu isso perfeitamente. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Vocês são da mesma família. Vocês não adianta. Mas eu não gosto dele. Quem disse, a gente viu semana passada, quem disse que o amor é para ser vivido porque eu gosto de alguém? Meu amigo, se eu for amar quem eu gosto, já vou amar, a gente já vai amar. Se a gente for amar quem a gente gosta, já vai excluir uma grande parcela da população, a maioria porque a gente não conhece, e a outra parcela porque a gente realmente não se dá bem, eventualmente, né? não se bica muito com a pessoa. Não é isso que Deus mandou fazer, e não é isso que é o amor. É amar até quem não conhece, é amar até quem é inimigo. É um amor que ele exerceu com relação a você. Éramos inimigos de Deus, ele nos amou e nos transformou. Então quando você olha para o seu irmão, ele não é teu inimigo, ele é teu irmão. Ele pode na carne dele se comportar até com o inimigo, ele pode até praticar o mal. Odeie não o irmão, odeie o mal que está corrompendo ele, e por amor a ele ajude a se livrar desse mal, para que ele seja como Jesus. É isso que Paulo lembra aqui, é isso que Jesus falou, e vai nos orientar para vivermos um amor que proclama o Evangelho, um amor que mostra para todos que nós somos discípulos de Jesus.
E ele avança no verso 10 ainda dizendo assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, eu não vou disputar espaço com meu irmão, seja dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Ele tem a primazia, a honra seja dada a ele, não a mim. A gente vai ter outro tipo de disputa aqui. Não, vai você. Aí o outro, não, vai você. Não, vai você. Não, aí vai ficar uma briga de quem não vai, né? Assim, a ideia aqui é que a gente trate o nosso irmão como mais importante. É isso, porque Jesus nos tratou como importantes quando não tínhamos nada para motivar Jesus a nos tratar dessa forma. Ele se entregou por nós, ele deu o que ele tinha de mais precioso, a vida dele para nos salvar. Faça isso pelo seu irmão. E no verso 13, mais à frente, agora dá um salto, ele diz assim, Paulo: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ou seja, em outros textos, Paulo vai falar, ajudar os domésticos da fé. O seu irmão está passando necessidade, seja qual for o tipo de necessidade, e você tem como suprir, é você que tem que fazer. Quem que vai fazer? É você. Ah, Senhor, manda provisão. Tem gente que é assim, ó, vamos orar, o irmão está passando necessidade. Não, a gente tem que orar, mas a gente tem que deixar de ser hipócrita, porque o irmão está passando necessidade e você pode ajudar. Isso é amor. Tem gente que vem com discurso religioso, isso não é amor. Religioso, isso não é amor, isso é o fingimento, é a aparência. Vamos orar. É claro que a gente deve pedir oração, não está errado pedir oração, mas entenda o que eu estou falando. Aí fala, vamos orar, porque o irmão está passando necessidade, aí conta para todo mundo, aí conta aquela história. E no final ninguém foi lá suprir a necessidade dele. Fizeram um culto, cantaram louvores, oraram, levantaram a mão, abaixaram, ajoelharam, clamaram, choraram, saiu lágrima dos olhos, e a pessoa faz aquela cena toda, e no final a pessoa está precisando de alguma coisa, e você sabe e falou para todo mundo que ela está precisando, clamou aos céus, mas a resposta poderia ser dada de forma até silenciosa, como Jesus fala, uma mão que a mão fizer, a outra não precisa saber, e você poderia lhe suprir. Então o amor que Paulo manda a gente viver com os irmãos significa que a gente deve literalmente colocar a mão no bolso, e o que a gente tiver, a gente vai dar para suprir o meu irmão. Ah, mas é porque tem gente que se aproveita. Eu sei, a gente sabe, aí o errado é o lado de lá, mas ninguém está dizendo isso. Nós temos que ajudar, nós temos que participar. Então aqui é uma base inclusive para a ação social, por exemplo, não apenas isso, mas também a ação social é de todos nós, de todo crente. E claro, quando o irmão oferta, quando o irmão coloca os seus bens diante do altar do Senhor, uma parte dessa é organizada pela administração justamente para suprir, para a gente cumprir esse propósito, desse amor sincero. Mas eventualmente a nossa burocracia pode demorar um pouco para atingir, talvez você possa ir direto e resolver, mas depois você resolve também com a igreja. A questão, o meio que você vai utilizar, a forma que você vai fazer, ela pode variar, ela pode mudar, mas o princípio é um só: compartilhar o que você tem com aquele que precisa. Isso é prova e gesto de amor. E o reverendo Augusto de Nicodemos, que os irmãos devem conhecer, ele traz uma informação muito interessante. Ele afirma, por exemplo, que no primeiro século, os inimigos dos cristãos, eles podiam falar muita coisa do crente, inventar muita mentira e dizer que o crente era doido, que o crente era isso, que eles eram agitadores da sociedade, mas eles tinham que admitir algumas coisas do cristão. Por exemplo, Juliano o Apóstata era um imperador romano que odiava o cristianismo, e ele disse e lamentava, olha o que ele lamentou, porque ele queria destruir os cristãos. Aí ele se lamentou da bondade dos cristãos, que demonstrava essa bondade até mesmo com os não crentes. Então esse imperador se lamentou, ele disse assim: esses ímpios, chamou os crentes de ímpios, esses ímpios galileus não alimentam apenas os seus próprios pobres, quer dizer, da igreja, mas também alimentam os nossos, que somos os perseguidores e inimigos dele. Ou seja, uma prova do amor que alcançou de alguma forma a sociedade. Isso acontecia e tem que continuar acontecendo na nossa vida. Ele admitia, que os cristãos cuidavam não só dos pobres da igreja, mas também dos filhos deles, das necessidades deles, os próprios inimigos. Agora veja no versículo 13: pratiquem a hospitalidade. Aqui claro que tem um contexto da época, mas para nós o princípio é o mesmo. Na época não tinha uma rede hoteleira, e as viagens eram longas, e eles precisavam dormir. E aqui Paulo estava querendo dizer o seguinte: e a igreja
cresceu, e a evangelização cresceu por causa da prática da hospitalidade. Não é à toa que João escreve a sua terceira carta de João, para dar destaque para um grande colaborador do ministério, que era o irmão Gaio. E esse irmão Gaio, ele não era um missionário que ia por todo mundo pregando, não, ele tinha uma função estratégica de receber na sua casa missionários, pessoas, ou seja, acolher, praticando a hospitalidade. A hospitalidade é gesto de amor entre irmãos. Por isso, irmãos, a minha casa está aberta para quem quiser, e inclusive os jovens, se Deus quiser, vai fazer sol, nós vamos nos encontrar no sábado. Por quê? Porque a hospitalidade deve ser praticada e vivida. Talvez hoje essa hospitalidade não é da mesma forma, porque, como eu disse, a sociedade da época tinha necessidades com hotel e tudo mais, não existia do jeito que existe hoje. Mas, ainda assim, nós temos que estar com a nossa casa aberta para receber nossos irmãos, no sentido de que isso é um gesto de amor, acolhendo, e com estratégia, porque é para o avanço do Evangelho. Viver a hospitalidade. E dando mais um salto no versículo 15, ele diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É o que tentamos fazer aqui, né? Chamar os irmãos, agradecer, nos alegrar, e também eventualmente na intercessão chorar, mas não apenas aqui, na frente de todo mundo, mas também na hora que ele estiver sozinho lá precisando, e você é a resposta, que vai ter a resposta. A gente tem a mania às vezes de não se alegrar quando alguém consegue uma vitória, porque a gente fica lamentando que a gente não conseguiu. Às vezes a gente se comporta, por mais que a gente seja adulto, igual uma criança. Uma criança que no seu instinto tem esse jeito de pensar e precisa ser ensinada e aprender. A gente tem que se alegrar com a vitória dos nossos irmãos. A gente tem que festejar mesmo, glorificar. Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa vitória. Talvez era aquilo que você queria e foi ele que ganhou. Foi Deus deu para ele. E aí como é que faz? Vai viver de inveja, que é uma das origens, diz a Escritura, do pecado, ou você vai se alegrar? O amor se alegra com a verdade, né? E o amor não se alegra com a injustiça. Chorem com os que choram. A gente tem que se compadecer daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão lamentando. Isso não é bravata, isso não é discurso, isso é atitude, isso é para ser vivido. Eu imagino que existem pessoas que não me conhecem na minha intimidade. Tem coisas que eu faço que devem ser boas, eventualmente boas, que o irmão não sabe, mas eu tenho buscado viver. Como tem coisas que não são tão boas assim e eu preciso melhorar. O que eu quero dizer é que a gente não tem que olhar para as pessoas com aquilo que a gente vê no exterior. Você mora com ela? Alguns você mora, outros não. A gente tem que nos ajudar a viver esse amor. De repente você fala assim: eu não vou com a cara daquele fulano, mas aquele fulano está amando de uma forma perfeita, praticamente, colocando em prática o amor. Você nem sabe. A gente tem que colocar em prática o amor e olhar para o nosso irmão como quem realmente você não mora na casa dele, você não sabe o que ele está fazendo, e de repente ele está vivendo o amor de Deus. Tem muito para nos ensinar. A comunhão entre irmãos, ela deve ser, por isso que ela deve ser espiritual, para nos capacitar para viver essa realidade, do espírito para a realidade, do espírito para a vida terrena, não o contrário. Verso 16 ele diz: tenham a mesma atitude uns para com os outros. O que é isso? Mesma atitude significa ter o mesmo modo de pensar, ter uma certa, em outras versões, ter unanimidade, em tudo sejam unânimes. Ou seja, nós temos que ter unanimidade, não aquele discurso que o pessoal fala, unanimidade é meio burra e tal, não é isso. É unanimidade no sentido daquilo que é principal, daquilo que é fundamental, as doutrinas, aquilo que a gente crê, o que é nossa missão, unanimidade. Modo de pensar, formas de fazer, um vai ter uma ideia, outro vai ter, mas ao mesmo tempo a gente deixar, às vezes a sua ideia não é a melhor, e a ideia do outro é a melhor. Sermos unânimes. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Aqui tem duas formas de traduzir isso, que é estar associado a pessoas com um nível social inferior, ou estar associado a situações e tarefas de um nível social inferior. De um jeito ou de outro, o cristão ele deve estar disposto a fazer coisas que não são tão agradáveis, e até mesmo estar com pessoas que não
aparentam, talvez a gente vai se surpreender, mas não aparentam ser tão agradáveis. Isso é um gesto de amor. E ele continua no verso 16 dizendo: não sejam sábios aos seus próprios olhos, não se achem muita coisa. A igreja não tem que se achar muita coisa, até porque Jesus já nos lembrou, quando ele falou assim, eu já falei isso algumas vezes, quando a gente fizer tudo certo, Jesus nos ensinou a gente falar assim: sou servo inútil. A humildade deve fazer parte da nossa prática e vivência do amor. Nós devemos então preferir dar honra aos irmãos, procurar o bem dos outros, compartilhar as necessidades, praticar a hospitalidade, nos alegrar com eles, chorar com eles, aceitar as questões de humildade que devem ser vividas, e não devemos nos achar melhores do que os outros. E por último, o amor sincero para com os inimigos, verso 14, 17 a 21. O texto do verso 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Paulo, ele está ecoando o ensinamento de Jesus do Sermão do Monte. Paulo está ecoando o que Jesus fez na cruz, quando ali sendo torturado e sendo morto por seus algozes, ele intercedeu e orou pelos seus ali algozes e aqueles agentes ali do governo, e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E da mesma forma ele está lembrando que, por exemplo, Estevão, e Paulo viu, diz o texto que Paulo estava ali vendo, Estevão quando morreu e foi o primeiro mártir da igreja, Estevão da mesma forma viu os céus abertos, e ele também orou ao Senhor quando estava ali sendo apedrejado e morreria. Então ele disse: Senhor, não lhes atribua este pecado. E Paulo continua dizendo: não retribuam a ninguém mal por mal, no verso 17, não devemos pagar na mesma moeda, seja como for, não pague na mesma moeda. Ele também no verso 17 diz assim: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, você tem que se lembrar, cristão, que o que você faz, o ímpio, a sociedade está vendo. E Jesus, nessa divisa que nós já lemos, já falamos, ele vai dizer: nisto todos saberão que sois meus discípulos. Ou seja, você deve sim fazer o que é correto, em primeiro lugar para agradar a Deus, em segundo lugar porque é para o bem do próximo, do irmão, etc. E terceiro lugar porque isso proclama, de alguma forma, proclama o amor de Deus. E você tem essa missão, essa responsabilidade. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, porque aos olhos de Deus você já está buscando fazer. Então aos olhos de todos, com a intenção de que aquele bem atinja aquela pessoa que não crê em Deus. Os cristãos, eles eram perseguidos, eles estavam sendo mortos até, e quem sofria aquilo tudo, quem estava passando por aquilo tudo, não tinha autorização de revidar, de pagar a mesma moeda. Quem dirá aqui dentro da igreja? Se lá fora já não podia, aqui dentro também muito menos. Então por quê? Porque estrategicamente, isso mesmo, estrategicamente era necessário se comportar como Jesus se comportou para transmitir o que Jesus transmitiu. Era estratégico. E no verso 18 Paulo ainda avança e fala assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Num contexto de perseguição, não é faça todo o possível assim: estou tentando, mas esse cara não deixa. Não é isso. É num contexto de perseguição, em que você vai ser preso, que você vai ser colocado refém, não tem o que fazer. Tem como fazer mais alguma coisa? Não. Então o que você puder fazer, no que depender de você, e mesmo numa situação dessa, de perseguição, de cárcere, de prisão, era isso que os cristãos faziam, porque eles faziam para alcançar o seu algoz. Tem gente que até hoje fala assim: Senhor, mata o inimigo, Senhor, destrói lá aquele pessoal lá dos perseguidores da igreja lá do outro lado do mundo, na Arábia e não sei aonde, na janela 1040, Senhor, destrói lá o Estado Islâmico, eles são nossos inimigos. Ora pela conversão, ora pela conversão. E existem testemunhos desses perseguidores sendo alcançados, por mais do que palavras, alcançados pelas atitudes que os verdadeiros cristãos viveram no meio da perseguição. Verso 19 ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Ele cita Deuteronômio 32, 35, né? A minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é para você agir como Deus, neste sentido, no sentido da punição.
A gente é orientado a agir como Deus nas características de amor, nas características que representam o amor, mas a punição representa a justiça. Nesse sentido, a justiça é com Deus. O amor é com você, imite a Deus. A justiça é Deus que vai fazer, não faça você. Você não foi capacitado e orientado a praticar esta justiça de juiz. Um dia todos nós seremos juízes e reis com o Senhor na glória, mas aqui não, nós não temos essa condição de fazer isso. Pelo contrário, verso 20, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, essa expressão difícil às vezes de entender, tem duas possibilidades. A sua consciência vai pesar com aquilo que você está fazendo de bem para ele, é uma forma de compreender isso. Ou fazer o bem a ele e ele não se converter, o juízo, brasa também, o juízo vai aumentar na vida dele. De uma forma ou de outra, tem que fazer. Ajuda o inimigo, não maltrate o inimigo, não revide o inimigo, viva fazendo o bem, orando por ele, pregando o evangelho, e se tiver fome, dê comida, sede, dê bebida. Esse é o nosso papel. Dentro da igreja tem inimigo? Não sei, deveria não ter. Ajude, ame. Último versículo, não se deixe. Ele resume, aqui ele resume tudo. Ele começa com uma boa introdução, ele vai dizer: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao bem. E aí ele termina, esse é o início, a introdução. E aí ele termina: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. No final das contas, tudo isso é a famosa luta espiritual, a batalha espiritual que ele fala em Efésios 6, contra principados e potestades, contra o pecado que habita no seu interior e no interior das outras pessoas. O bem, que é a proclamação do evangelho, que é o evangelho transformando vidas, que é a ressurreição em Cristo. Esse bem sempre vai vencer a morte espiritual do pecado, a morte espiritual da desobediência. No que for possível, então, coloquemos isso em prática. Pode passar e terminamos. Pode passar, irmão, por favor. Próximo. Passou. O que a gente aprende? Primeiro, que o cristianismo é para ser vivido na prática. Paulo escreveu a sua carta com uma profunda base doutrinária, mas é para ser colocado em prática. Sem a prática é só discurso. Segundo, o que a gente aprende? O amor sincero não é um sentimento, mas atitude. E não é mesmo, é um mandamento que deve ser obedecido com as atitudes. Não tem vontade. Ninguém perguntou se é para ter vontade. Provavelmente não vai ter mesmo, não. Imagina se eu não estou afim. Imagina falar isso para Deus: Deus, não estou muito afim. Como dizem jovens por aí, né? Não estou afim. Eu estou afim. Estou afim pela fé. Eu estou afim porque Ele transforma o meu interior. Porque a minha carne não quer, mas o meu espírito está sendo transformado. Atitudes. E terceiro, o amor sincero não revida durante a perseguição. Quantas vezes a gente passa, eu já passei, muitos passam perseguições diversas. A vontade que dá é ir para cima, né? Senso de justiça, senso de defesa. Quando Jesus, apesar de Jesus nos ensinar a gente não ser bobo, tem situações que a gente tem que dar a outra face. Não devolva na mesma moeda. Ame o seu irmão. O Senhor amou inimigos. Quem é você para se vingar? Concluindo e terminamos, pode passar e concluímos. Sabemos que o cristianismo, então, a gente vê tudo isso acontecendo, é a religião perseguida, provavelmente a mais perseguida do mundo. E ela sempre foi ao longo da história. E se hoje a gente tem alguma liberdade, é para a gente usar isso a nosso favor. E não pensar que é comum ter liberdade, que uma hora isso vai mudar. E já está mudando até. Mesmo que se um dia tudo mudar e a gente tiver perseguições, a gente tem que estar pronto. Quer estar pronto quando? Quando o negócio, situação ruim acontecer, você tem que estar pronto agora. Se prepara. O Senhor já fechou as portas do templo para a gente não se reunir.
por um tempo a gente aprender, permitiu isso, para a gente valorizar. Que a gente possa pregar a palavra de Deus e nos apegar a essa palavra. Viver uma vida totalmente coerente a ela, que a gente possa se posicionar para viver esse amor sincero. Talvez alguém possa pensar aqui me ouvindo dizendo assim: Senhor, eu sei, e dizer para Deus assim: Senhor, eu sei que eu não sou capaz de viver isso. Eu não sou capaz de viver o que Paulo está falando nessa passagem, é terrível. Lembra do versículo 1 de Romanos 12, não precisa nem aprofundar, desse mesmo capítulo. Paulo começa assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias. A gente passa batido às vezes nesse texto, nesse pedaço. A gente está falando das misericórdias do Senhor. Você vai conseguir, porque há misericórdias que se renovam a cada manhã sobre a minha e a sua vida. É Ele que vai produzir isso na sua vida. Essa lista de boas obras que a gente viu aqui, ela é resultado das misericórdias de Deus. Deus, Ele nos ama e perdoou os nossos pecados. Ele nos aceitou como seus filhos, de inimigos a filhos. Ele nos deu o Espírito Santo, que vai nos ajudar, que vai nos transformar a cada dia, nos santificar e nos aperfeiçoar. Ele nos colocou no meio de uma comunidade, essa comunidade aqui local, a PIB de Campo Grande. Nós somos privilegiados, temos que valorizar. Ele nos deu a sua palavra, está aqui na tua mão, no teu celular, ou de papel, como for, está aí para você. Você não está largado, você não está abandonado. E com base nessas misericórdias, meus irmãos, que a gente coloque em prática o que a gente viu aqui hoje. E não só o que a gente vê hoje, o que a gente tem visto e ouvido nesse púlpito. Que a gente coloque em prática. Que a gente possa então, de fato, nos amar uns aos outros, como a gente tem visto na vida dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo, e com sinceridade, sem fingimento, sem aparência, sem hipocrisia. Mas assim, nunca na nossa força, que a gente não vai conseguir, mas com base na força e no poder que vem do amor de Deus, que Ele demonstrou na cruz do Calvário em Jesus. A gente pode, porque Ele tornou possível. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, a Tua palavra foi pregada. O amor que devemos viver é um amor sincero e de atitudes para com o Senhor, para com nossos irmãos e para com inimigos e perseguidores. Nos ajuda a viver isso, porque de fato, dependendo da nossa força, é uma tarefa impossível, mas a Tua obra em nós, o Teu Espírito em nós nos capacita. Reconhecemos, Senhor, que nós não temos condições de viver isso, mas também reconhecemos que o Senhor pode e tem o poder de que possamos viver de forma espiritual aquilo que de fato só é possível ser vivido e vencer de forma espiritual. Que o Teu milagre espiritual do amor esteja sobre nós, transbordando de nós aos nossos irmãos, aos nossos conhecidos lá fora, e que esta igreja de fato seja conhecida conforme Jesus falou, pelo amor. Um amor que não é sentimentalismo, mas é um amor que é provado todos os dias na prática. Senhor, trabalha corações aqui endurecidos, trabalha os nossos corações. Que se há necessidade de pedido de perdão entre irmãos, que haja perdão. Se há necessidade de reconhecimento de pecado, que haja hoje reconhecimento de pecado. No nome de Jesus que nós oramos, amém.